Continua falando conosco, continua liberando tua graça, tua unção sobre as nossas vidas, porque nós precisamos do Senhor. Tu és tudo para nós, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, quero chamar a irmã Jaqueline, amém, que vai trazer a mensagem nessa noite, no culto da vitória. E você receba a vitória através da vida da serva do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, graça e paz, queridos. Graça e paz, você que está em casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero ministrar uma palavra pequena hoje, mas que falou muito ao meu coração. Ontem mesmo, eu estava lendo um livro, e antes o Senhor já tinha ministrado algo sobre esse assunto, e eu lendo o livro, né, de uma passagem, aí lembrei da passagem que fala sobre passar a aceitar o processo de Deus nas nossas vidas. E eu fiquei, né, eu falei, não sei se eu vou pregar amanhã, né, que o pastor não falou nada, eu acho que vai ser ele, né. Mas falei, mas vou preparar aqui, né, porque o Senhor sabe todas as coisas. E eu estava preparando, tem uma página, né, cristã, e eu estava preparando umas páginas para poder postar e tudo, né. E foi engraçado que eu pego a imagem, né, posto alguma coisa que do meu devocional, escrevo e faço a imagenzinha, né, bonitinha para postar, né. E 4 vezes veio, eu passando por várias imagens, veio a palavra, aceite o processo. Aí eu passava um pouquinho, aceite o processo. Passava um pouquinho o processo, falei, Senhor da glória. É confirmação mesmo, é a palavra, né. E hoje o pastor me convidou para pregar e o Senhor falou, é para você pregar mesmo. É você mesmo. E eu fico muito feliz, né, por levar a palavra do Senhor, mesmo sendo tão pequena e cheia de falhas. A palavra fala ao nosso coração primeiro, né, e depois a gente transmite a mensagem, amém? E eu desejo em nome do Senhor Jesus que você possa compreender esta palavra. E assim como ela foi tocada e ministrada em meu coração, que você também possa ser tocado nesta noite, né? Os que estão aqui, aqueles que estão em casa, que eles possam sentir o toque do Espírito Santo, que em nome do Senhor Jesus, que cada um de nós possamos compreender aquilo que o Espírito Santo quer nos falar nesta noite, em nome de Jesus. Que os nossos ouvidos estejam atentos ao ouvir a voz de Deus nesta noite, em o nome de Jesus. E Deus falando comigo, veio a história de José, e a gente vai ler bastante versículos, tá bom? E a gente precisa passar pelos processos, e passar pelos processos em nossas vidas, a gente sabe que não é fácil, mas ele é necessário. É necessário para quê? É necessário para o nosso crescimento, é necessário para nos dar experiência, para nos dar amadurecimento, para que a gente possa, né, receber realmente tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Vamos abrir Gênesis, capítulo 37. A gente vai, essa história é maravilhosa. Eu sei que todo mundo deve conhecer a história de José, né? E ele, assim, fala realmente de um processo que ele passou. E é tremendo, né? José foi o segundo homem mais poderoso do Egito. E o Egito naquela época era, né, o reino mais poderoso, era, né, globalmente assim, ele era tudo, né, o Egito. E ele foi o segundo homem mais poderoso, porque antes dele tem Faraó, né? Mas ele foi o segundo homem mais poderoso. Mas para chegar até lá, ele precisou passar pelo processo. Amém? A gente vai ler lá a partir do versículo 12 e a gente vai pular, tá? A gente vai lendo e vai pulando alguns versículos. Diz assim: os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vai ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos. Traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu
quando se aproximava de Siquém. Entrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão? Onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles os viram de longe e antes que chegassem, planejaram matá-lo. Aqui começa o processo de Deus sobre a vida de José. José era um sonhador, né? Deus já tinha um propósito e um plano na vida de José, mas José não sabia. Ele apenas sabia dos sonhos, né? E tinha aquilo ali no coração, mas não sabia da dimensão daquelas visões, daqueles sonhos que ele tinha. E aqui isso tornou uma inveja, né, entre os seus irmãos, porque os sonhos de José mostrava que ele seria, né, o maior e os seus irmãos serviriam a eles. Os sonhos de José era assim. E com isso, né, e também em questão dele ser o filho amado, né, o filho, né, da esposa amada que havia falecido, os irmãos de José tinham esses ciúmes, essa inveja de José. Então José sonhou e os irmãos planejaram a morte de José. E aí começa um processo doloroso na vida de José. E assim, muitas vezes a gente não entende as coisas que Deus vai nos mostrando, vai nos encaminhando, ou nos lugares, pessoas que nos encontram, e nós não entendemos os motivos ou as razões, né, daquele momento, daquele processo. Então José, ele foi jurado de morte sem saber. Ali ele já estava, né, estava tudo planejado, mas Deus tinha um plano na vida de José e era necessário que ele passasse por isso. Lá no versículo 23 do mesmo capítulo diz assim: chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. José foi levado, né, arrancado, né, do seu pai, arrancado da sua família, e foi para um lugar que ele não conhecia, né, foi para um lugar onde ele não sabia nada, e ele foi. E o que me chama a atenção é que José, na sua caminhada, você pode ler depois, né, são uns 3, 4 capítulos, eu acho, que fala sobre essa história de José. É que você não vê ele falando nada, você não vê José murmurar. E a palavra de Deus, ela é muito detalhista. Para que a gente possa entender, a palavra de Deus, ela deixa claro todo o assunto, toda a palavra, toda a história. Então nós não vemos aqui em nenhum momento José questionar os motivos de nada. E depois lá na frente nós vamos ler, né, essa certeza que eu estou falando aqui, sabe? José não murmurou, ele não questionou aquele processo, sabe? Deus tinha um plano, não só sobre José, como também sobre sobre todo um povo, sobre toda uma terra que ele não sabia. E é assim conosco também. Quando nós não compreendemos os planos de Deus, quando nós não entendemos o que Ele quer, tudo que nós devemos fazer, sabe? É seguir em frente, confiar no que o Senhor tem para nós, confiar nos seus planos, confiar realmente que Ele está dando a direção certa, ainda que essa direção ela seja contrária, ainda que essa direção seja louca mesmo aos nossos olhos, porque Ele foi vendido como escravo. E ser escravo, querido, não é bom. Ser escravo está sujeito a apanhar, está sujeito a
a trabalhos forçados. E trazendo para nós, às vezes a gente passa por situações que nós colocamos assim: meu Deus, isso aqui não é para mim. Isso aqui é muito injusto, essa situação toda. Sabe, essa situação toda, ela é injusta. Olha o que eu estou passando. Você não está vendo? Poxa, né? Eu sirvo ao Senhor. Talvez ele poderia falar assim: eu sirvo ao Senhor, eu conheço o Senhor desde pequeno. Eu ouço falar desse Deus. E eu sou lançado para morar como escravo num lugar e numa terra que eu não conheço. A viver com pessoas que eu não conheço. Então, sabe, às vezes nós passamos por momentos difíceis, que nós não entendemos o motivo. Às vezes fala: Senhor, eu te conheço, eu te sirvo. Por que o Senhor permite passar por essas situações? Por que o Senhor permite que eu passe por isso? Mas a gente precisa confiar que Deus, independente das circunstâncias, Ele continua no controle. Que independente do que aconteça ao nosso redor, Deus continua no controle. E Ele sabe exatamente o que está lá na frente. Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Ele sabe exatamente que o que Ele tem para você é perfeito. Então nós precisamos aceitar o processo de Deus para que a gente possa crescer. Porque se você não aceita também o processo, você não amadurece, você não cresce e você também não recebe. Você continua na mesmice, você vai continuar parado, você vai continuar estagnado, você vai continuar sem receber nada, porque você também não aceitou o processo de Deus na sua vida. E a gente precisa confiar nesse processo, ainda que seja totalmente injusto aos seus olhos, seja contrário, seja difícil e doloroso. Ninguém pode falar: eu estou passando pelo processo da minha vida e esse processo é legal. Não é. A gente sabe que é doloroso viver, sabe, no dia a dia, nas dificuldades, tudo que nós enfrentamos. Tem uma luta diária, algo que é árduo, e a gente sabe disso. Mas a gente precisa confiar plenamente de que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele sabe de todas as coisas. E no final, querido, tem fartura. No final, como o pastor pregou, que Jesus tem abundância. E a gente sempre precisa ficar com essas palavras em nossas vidas. É por isso que a gente tem que se apegar no Senhor e na palavra. Porque quando a gente passa por esses processos e a gente não desiste, é porque a gente lembra lá da palavra. Talvez José lembrava da palavra do seu pai, que Deus tinha uma terra boa, que Deus tinha algo bom, que Deus ia fazer crescê-lo, que Deus ia fazer prosperar. Talvez na sua mente, né, no seu coração, ele se apegou talvez às lições que ele recebeu quando criança. E é o que nós devemos fazer, nos apegar à palavra. A palavra de Deus, como o pastor pregou domingo, que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas se eu estou passando por isso, a gente não tem que questionar, mas a gente tem que aceitar o processo. Entender que nós estamos sendo, sabe, lapidados pelo Senhor, fortalecidos, para que a gente possa receber o que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso, em nome de Jesus? Aleluia. Aí a gente vai lá para o capítulo 39. E é engraçado que José não podia chegar de cara e ser logo governador, né? Deus é tão poderoso que poderia fazer isso assim, né? Já que ele foi injustiçado, né? Os irmãos ali judiaram dele, né? Que a gente pode pensar assim: poxa, que maldade, né? Fizeram com ele. E Deus ir lá e na mesma hora. Mas será que José estava preparado para receber, para ser um governador? Eu acredito que não. Então o que Deus teve que fazer? A gente vai trabalhar você. Vou trabalhar você, eu vou amadurecer você, eu vou te dar experiência, eu vou te dar sabedoria, eu vou fortalecer você, para que você possa alcançar aquilo que eu tenho para você. Amém? Vamos ler lá, capítulo 39, versículo 1 diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou um dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio.
Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-lhe administrador. Fala comigo, administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Aleluia, né? Então aí você viu que ele se tornou o quê? Administrador. Deus começou com um pequeno, trabalhando na vida de José pequeno, porque ele não poderia ser um governador do Egito, presidente, né? Sem Deus trabalhar na vida dele. E às vezes a gente quer, se José não tivesse passado por esse processo, ele não ia ser governador. Ele precisava passar pelo processo. E é por isso que é importante a gente não pular os processos de Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente já quer ser, né, um pastor, um apóstolo, ou sei lá, qualquer outra coisa grande que você pensa, talvez na sua vida, né, fora, né? Mas se você não passar pelo processo, e tá as pequenas coisas que Deus já está te dando para você trabalhar, para você ser lapidado, para você ser ensinado, como é que você vai chegar àquele nível? Será que você vai ter sabedoria o suficiente para manter aquele nível? Deixa eu trocar aqui. Cadê o seu, pastor? Né? Então, você não tinha como José chegar de cara. Deus é Deus para ter mudado o quadro dele na hora? Sim, Deus é Deus para ter, exatamente quando ele chegado no Egito, Deus, movido tudo, tirado, né, feito uma reviravolta ali, colocado ele de cara. Não tinha? Deus tinha poder para isso? Tinha. Mas será que José estava preparado para receber aquilo tudo? Não estava, querido. Nem sabia. Estava perdido. Num lugar que ele não conhecia, com um pessoal que ele não conhecia. Ele precisava o quê? Aceitar o processo de Deus na vida dele. E Deus foi honrando ele. E ele se tornou o primeiro administrador da casa de Potifar. O segundo maior da casa de Potifar, que depois era Potifar. Mas aí a gente pensa, não, aí, glória a Deus, aleluia, Deus abençoou a vida de José. Parou por aí? Não. Lá no versículo 11 diz assim: um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela... Está falando da esposa de Potifar. Ela o agarrou pelo manto e voltou e convidou: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o seu senhor chegasse à casa. E então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. Mas mandou buscar José, lançou-o na prisão que eram postos dos prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável, por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Aleluia. Então você entende que nesses processos
E aonde José se manteve ali, Deus estava com ele em todo o tempo. Deus estava com José o tempo todo, observando cada passo, observando tudo que ele estava passando. Mas Senhor, então por que o Senhor não mudou? Por que o Senhor não revirou, sabe, o quadro da vida dele? E a gente continua entendendo, era necessário ele passar pelo processo, sabe? E o fato de o José ser sempre abençoado sempre me chamou a atenção. José em tudo, até numa prisão, foi abençoado. Aonde ele estava, a bênção do Senhor estava com ele. A bênção de Deus estava com ele, mas Deus estava com ele e abençoava não só ele, como aqueles que estavam ao redor de José. Porque José, querido, era obediente. Porque José estava aceitando o processo de Deus, sem murmurar, sem questionar porquê disso ou porquê daquilo. Porque ele aceitou o processo de Deus na vida dele. Foi por isso que ele passou e Deus estava com ele. Porque se ele tivesse murmurado, ele ia ficar voltando e ele nunca ia alcançar. É claro que nós estamos falando de tempo em tempo. Aqui não fala, mas não foi tipo hoje aconteceu, amanhã já, sabe? Teve anos, ele passou por um período, sabe? Ele passou por um tempo. Mas o que a gente tem que entender é que Deus está conosco nesses processos de crescimento, nesses processos de dificuldade que a gente passa. A gente pensa que é uma dificuldade, mas Deus vê como uma oportunidade de nos fazer crescer, uma oportunidade de nos fazer fluir, uma oportunidade de colocar nas nossas mãos aquilo que Ele quer e sabe que aquilo ali não vai se derramar, que aquilo ali não vai se estragar na sua mão, porque você conseguiu passar pelo processo de crescimento de Deus. Você conseguiu passar pelo processo firme e forte, aceitando, indo, sem questionar, ainda que seja difícil, ainda que seja doloroso, ainda que seja triste, ainda que você chore, mas que chore aos pés do Senhor e diga: Senhor, me fortaleça para que eu possa passar. Me fortaleça. A gente não está falando de super-heróis, de super-heroínas. Nós não somos em Deus. Somos corpo, alma. A gente tem um sentimento. Mas eu estou falando de você pegar tudo isso e colocar diante de Deus, para que Ele possa derramar sobre você, sobre a minha vida, o fortalecimento dEle, a força dEle, a coragem dEle, para que a gente possa vencer, continuar rompendo. Para a gente poder, sabe, lá no final, dizer como Paulo disse, né? Acabei a carreira, completei a fé, eu alcancei o meu alvo. Então a gente precisa estar firme, ligados, porque olha, e é tremendo isso. É tremendo, sabe? Porque não tem, a ligação também não tem só comigo mesmo, mas também com outras coisas que Deus quer fazer através da minha vida. E se José não tivesse aceitado o processo de Deus no Egito, na vida dele, vidas tinham sido totalmente destruídas. O seu povo não ia existir mais. E quantas pessoas dependem de nós? Quantas causas dependem de nós, da nossa postura, do nosso posicionamento? Eu ouvi uma palavra uma vez, e o pastor falando que Deus havia dado para ele uma prova, e ele passou, e ele pregou sobre aquilo ali. E ele fala que quando você está ouvindo, no nosso caso aqui, nós estamos ouvindo essa palavra, é porque Deus está falando, quer usar a sua vida. Deus quer dar para você. Deus quer usar você. Porque você que estava aqui hoje, Deus chamou e deu a você, a mim, esta palavra. E Deus quer usar a minha vida para algum propósito lá na frente. Não só para mim, como tem vidas dependendo de mim, dependendo da minha, de eu me manter, da força, de me manter, sabe, em pé, aguentando o processo, firme e forte. Essas vidas dependem da minha vida e da sua vida aqui hoje. Ele até brinca e fala: eu fui a cobaia de Deus, porque eu recebi primeiro. Então, querido, sabe, se Deus colocou você aqui, quem estiver assistindo, for ainda assistir essa palavra, se você ouviu essa palavra, aguenta firme o processo de Deus.
Tem pessoas dependendo de você. Eu sei que Deus pode usar vários meios, mas Ele quer usar é você. Ele quer que você passe pelo processo e não outro. Foi por isso que você está ouvindo essa palavra. Foi por isso que Ele me deu essa palavra. Ele falou ao meu coração: aguenta firme, Jaqueline. Aguenta o processo. Aguenta o processo. Querida, eu não tenho nem ideia e nem imagino o que Deus tem na minha vida. Mas eu preciso aguentar o processo. É necessário aguentar o processo. Tem vidas dependendo de você. É isso que o Senhor falou ao meu coração. Tem vidas e tem situações que dependem de você aguentar o processo. Se José tivesse desistido, se José tivesse tentado fugir para a casa dele, tentado voltar, se ele tentasse de alguma forma voltar, meu Deus, eu preciso voltar para minha casa, eu preciso voltar para minha terra, para o meu povo, ele não tinha conseguido salvar os seus entes queridos. E aqueles entes queridos se tornou a nação poderosa, que foi o povo de Israel. Aleluias. Aleluias. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Capítulo 41. Depois de 2 anos. 2 anos naquela prisão. 2 anos sendo lapidado pelo Senhor. José se manteve firme, fiel. Aguentou firme o processo de Deus. Deus amadureceu José, sendo administrador de Potifar, sendo responsável pela prisão que ele estava. E naquela prisão, Deus precisava que ele estivesse naquela prisão, naquele momento, porque ele ia encontrar com 2 pessoas, e uma delas ia ajudá-lo a colocar no caminho que Deus queria, porque Deus tem um propósito para tudo. Nada é por acaso. Você não encontra as pessoas por acaso. Você não está, quando você está nas mãos de Deus, você não está no lugar por acaso. Você não está com as pessoas que encontram você, não é por acaso. Deus tem um propósito, inclusive até de te ajudar. E a gente precisa estar em Deus para entender todo esse processo. E ele encontrou com essas 2 pessoas, que era o copeiro e o padeiro. Um deles faleceu, que José interpretou os sonhos. O outro voltou, que era o copeiro. E Faraó sonhou, teve um sonho. O copeiro, depois de 2 anos,
lembrou que José havia interpretado muito bem o sonho. E aí o faraó mandou chamar José. E aí é quando começa a acontecer sobre a vida de José. Vamos ler lá. Capítulo 41. Capítulo 1 diz assim: ao final de 2 anos, Faraó teve um sonho. E ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso Faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas, boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas, sequidas pelo vento e lege. As espigas mirradas, engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. Lá no versículo 9 diz: então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurada a minha posição, e o outro foi enforcado. Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear, trocar de roupa, apresentou-se a Faraó. É engraçado que está falando que ele interpretou os sonhos. E um dos modos de Deus falar com José era através de sonhos. Desde lá de pequeno, Deus dava sonhos, visões para José. E ele foi crescendo e chegou nesse momento, interpretou os sonhos, a revelação, e foi chamado para dar a revelação ao faraó. Lá no versículo 17 do mesmo capítulo, diz assim: o plano, depois ele interpretou o sonho, eu não vou ler porque é muito longo. Ele interpretou o sonho, e do jeito que ele interpretou o sonho, o faraó ficou, deslumbrado, com o sonho, porque realmente a interpretação vinha realmente de Deus. E a humildade de José era tão grande que ele nem imaginava que era ele que Deus havia escolhido para ser o governador, porque ele falou: escolhe aí, uma pessoa e tudo, que tenha o Espírito de Deus, tenha sabedoria e tudo. Aí Faraó disse assim, lá no versículo 37: o plano pareceu bom ao faraó e todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito divino? Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio. Todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida o Faraó tirou do dedo o seu anel, selou, o dedo de José, mandou vestir com linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abra o caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Aleluia, glória a Deus. José aceitou o processo de Deus na vida dele. José aceitou. E Deus trabalhou exatamente naquilo que ele queria usar José. José foi usado, naquilo que Deus já havia derramado sobre a vida dele desde pequeno. Sonhos. Com Potifar ele foi administrador de tudo. Na prisão ele foi responsável de tudo, até chegar a ser governador de tudo.
Ele foi caminhando. Você está entendendo? Que ele foi dando os passos, que ele foi subindo, sabe? Aceitando os processos de Deus na vida dele. E é por isso que a gente não pode, sabe, pensar em murar nas coisas pequenininhas que Deus nos dá. Ah, nem Deus. Queria tanto aquilo lá. Queria tanto. Mas a gente precisa aceitar o pequenininho aqui agora. É o processo. E a gente precisa ter calma. Andar, sabe? Aceitando o processo de Deus. Subir na escada de degrau em degrau. Até a gente conseguir. Até a gente estar realmente pronto para receber o tudo de Deus. Aquilo que realmente Ele tem para nós. A abundância, a fartura, tudo aquilo que Ele tem. E eu não estou falando só de materiais, eu estou falando de tudo. Porque com a sabedoria de José, ele pôde comandar todo aquele tempo de fome. Todo aquele tempo de fome sobre a terra. Porque depois disso veio realmente o tempo de fartura. E José, com a sua sabedoria, juntou tudo. Mas depois veio realmente a fome. E por causa da sabedoria que Deus havia dado sobre José, sabe, de administrar. Como que ele sabia administrar? Que ele aceitou o processo lá atrás. Ele aprendeu lá atrás. Ele recebeu o que Deus havia dado para ele lá atrás. Sabe, ele permitiu, sabe, aprender. Como que ele ia saber administrar uma terra daquela, se ele não tinha passado ainda pelos processos? Se Deus chegasse para ele e falasse, você vai ser agora o governador, assim como se ele tivesse chegado no Egito, ele não estaria pronto para administrar nada. Ele ia fazer besteira, ia ou não ia? A situação dele ia piorar lá, não ia? Ia, com certeza. Mas ele aceitou o processo. E nós precisamos aceitar esse processo de Deus. Você pode estar onde você não quer. Você pode estar fazendo alguma coisa que você nem queria fazer. Mas aceita o processo de Deus. Vai subindo devagar. Deixa Deus lapidar você. Deixa Deus te dar sabedoria. Deixa Deus te fazer crescer, romper. Às vezes aqui na igreja. Deixa Deus romper sua vida. Nas mínimas coisinhas que Deus te dá. Nas oportunidades pequenas que Deus te dá. Abrace isso. Sabe? Abrace isso. E deixa Deus realmente, sabe, te levar além, te fazer romper, te fazer crescer, para que você possa pegar esse grande. E quando você receber, você vai saber exatamente o que fazer. Porque você aprendeu lá atrás. Porque você foi paciente. Porque você confiou no Senhor lá atrás. Hoje você sabe o que fazer. José já sabia como fazer, porque ele aceitou o processo lá atrás. Ele aceitou lá atrás. Sabe? Aceite o processo de Deus. Aleluia. Lá no capítulo 45. Aqui é exatamente como estava o coração de José o tempo todo. Ele sabia que tinha alguma coisa, um mover diferente que ia acontecer. E como eu falei aqui, que esse processo não salva não só a sua vida, como também a vida de outras pessoas. Esse momento aqui é tremendo. Eu queria que você lesse comigo. 45, verso 3 diz assim: Então disse José aos seus irmãos, eu sou José. Esse momento aqui, para você entender, é quando houve fome sobre toda a terra, menos no Egito. Porque José tinha todo armado um plano para poder guardar alimento, comida, tudo. Então os irmãos de José, a família dele teve que também sair da onde eles estavam, correndo atrás de comida. E é aquilo que eu falei aqui, que é necessário aceitar o processo de Deus ser trabalhado, porque Deus tem um plano na sua vida e de outras pessoas, mas Ele quer usar você. Amém? Então ele falou assim: Então disse José aos seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora não se afligem,
não se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar o remanescente nesta terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó, me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Aleluia. Você entende isso? Que tinha algo muito mais do que o próprio José imaginava. E com Deus é assim, é algo muito mais além do que imaginamos. É sempre mais além do que nós imaginamos. Deus tinha que salvar vidas. E o José reconheceu que foi para preservar a vida do seu próprio povo. Porque José sabia da promessa de Abraão. Ele sabia que havia uma promessa de Deus ali. Então foi para preservar vidas que Deus escolheu José para passar pelo processo. E hoje Deus escolheu a mim e a você para passar pelos processos. E eu não sei o que você está passando, eu não sei como está a sua vida, mas Deus sabe. E se você estiver passando por algum processo doloroso, eu te digo, aguente firme. Porque Deus tem um plano lá na frente com isso. Um propósito lá na frente com isso. Tem vidas esperando por você lá na frente. E você também vai ser abençoado. Então aceite o processo de Deus. Aceite o trabalhar de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Nós confiamos em Ti, Jesus. Confiamos no Teu processo, no Teu trabalhar, nos Teus planos sobre as nossas vidas. Sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas. Aonde estou, como estou, com quem estou, eu sei que tem um propósito de Deus. Tem um plano de Deus sobre a minha vida. Deus tem um plano. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós confiamos em Ti plenamente, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nos fortaleça a passar pelo processo, Deus. Nos fortaleça a passar pelo processo, Senhor. Nos fortaleça para passar pelo processo, Senhor. Em nome de Jesus. Ore no seu canto. Ore no Senhor naquilo que você está passando nessa noite. E peça a Ele força para que você possa aguentar. Para que você possa aguentar firme até o final. Para que você possa aguentar esse processo de Deus na sua vida. Talvez você não esteja onde quer. Talvez você esteja num trabalho que você não sonhou. Ou que você esteja num lugar onde você não queria estar nesse momento. Mas aceite o processo de Deus. Que Deus tem coisas grandes para você lá na frente. Mas para você receber, você precisa estar apto. Você precisa estar, sabe, amadurecido, fortalecido. Para aceitar, para receber aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Ore ao Senhor agora, em nome de Jesus. Faça a sua oração pessoal ao Senhor.
glorificar a Deus por este momento e reconhecer que o processo de Deus é maravilhoso. Muitos têm medo do processo. Muitos têm medo de passar pelo processo de Deus, achando que não vai suportar, achando que vai ser pesado. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus sabe o que faz. Amém? Tudo que você passar, nada pode se comparar com o peso da glória que vai ser revelado sobre a tua vida. Nada há para se comparar com a glória que vai ser revelada nas nossas vidas. Por isso apenas descanse, confie no Senhor. Quando você acha que o negócio está ruim, Deus está lá no controle. Quando você acha que não tem mais jeito, Deus está lá no controle. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Diz a palavra do Senhor. Amém, queridos? Vamos encerrar este momento tão maravilhoso na presença do Senhor. Você que está em casa também ore. Aqui no templo também ore em nome de Jesus, agradecendo a Deus por esse momento. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por cada momento, agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos fortaleça, Deus, para suportarmos, para entendermos o processo do Senhor. Mesmo quando nós não compreendemos, nós podemos descansar e confiar plenamente no Senhor. Obrigado, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Tu és o nosso Deus, nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero te convidar para domingo às 18 horas estar conosco. Se você puder estar presencialmente, puder vir ao culto, pode vir, querido. Nós estamos aqui com todos os protocolos de segurança para que você fique bem à vontade. Amém? Já está na hora de voltar a congregar, de estar juntos, de estarmos juntos, louvando, engrandecendo ao Senhor. Então eu te convido para vir ao culto às 18 horas no domingo. Amém? Nossos cultos são às quartas, 20 horas e domingo às 18 horas. E você é nosso convidado para estar presente aqui conosco em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique com o Senhor. Aplauda o Senhor.